Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema é o Covid-19 e os problemas que têm acontecido no futebol brasileiro, em especial no futebol carioca. Os atletas estão sem treinamento, os clubes estão sem atividade, a economia do Brasil e do mundo, tem sofrido bastante. E sobre o tema, nós temos a presença do Alfredo Sampaio, que é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais aqui do Rio de Janeiro, e também do jornalista Odilon Júnior, da Super Rádio Tupi. Alfredo, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado a você, Rui, pelo convite. Prazer estar aí no Arena com você, na TV Alerj. E vamos bater esse papo. Acho que o momento é importante e quanto mais conversarmos sobre o tema, é melhor para levar mais informação para os nossos atletas e para o público. Com certeza. Odilon, mais uma vez, você que já tem aí a cadeira cativa com a gente aqui no Arena Esportiva, participa e agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rui, mais uma vez pelo convite, estar participando com você aqui na Arena Esportiva, na TV Alerj. E, é claro, a gente está aqui para bater esse papo sobre o está parado. A gente vai ver o que vai ser depois dessa pandemia de coronavírus. É verdade. Alfredo Sampaio, o Sindicato de Atletas Profissionais do Rio de Janeiro recentemente emitiu uma nota oficial porque se contrapõe à decisão da federação e de vários clubes, à exceção de Fluminense e Botafogo, que pedem o retorno das atividades dos atletas aqui no futebol do Rio de Janeiro, aos treinamentos. Por que essa decisão do sindicato de se mostrar contrário ao retorno dos treinos? Rui, a decisão é porque nós entendemos que o momento ainda não está seguro para isso, para a volta das atividades. Eu venho conversando com os atletas através do Zap, nós temos um grupo com os capitães e mais alguns atletas juntos. Eles estão até sentindo falta das atividades, eles querem voltar, mas eles têm receios ainda devido à pandemia. Então, a nossa posição desde o primeiro dia, quando houve a paralisação da competição em março, foi que o retorno era, primeiro, que a paralisação deveria ocorrer por segurança e que o retorno só deveria acontecer com segurança. Então, a gente vem mantendo a mesma postura de uma forma preventiva. Inicialmente estava previsto que o pico da doença seria em abril. Aí demos férias, todos os clubes deram férias aos seus atletas como uma forma de precaução. E agora vimos que o pico será em maio. Está previsto até final de maio, entrando um pouquinho por junho. Então, nós entendemos que não é momento. Por mais que realmente seja importante a volta do futebol, pelos aspectos esportivos, pelos aspectos econômicos, nós estamos vivendo uma situação de muito perigo, e não tem como facilitar. E os atletas ficam receosos, apesar do desejo de voltar. Então, a nossa posição foi de ser contrário por força disso. Com certeza. Odilon, você que vive o dia a dia do noticiário esportivo na Super Rádio Tupi, como é que encara essa situação? Como é que você vê? Por exemplo, federação e diversos clubes pedem um retorno às atividades. O governo estadual prorrogou a quarentena até o fim do mês, o mesmo também fez a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. A prefeitura de Niterói, São Gonçalo, adota o fechamento total, outras prefeituras também têm adotado essa questão. E o Sindicato de Atletas Profissionais quer preservar a saúde dos atletas. Eu queria que você falasse a respeito dessa situação, Odilon. Ô, Rui, a saúde sempre vem para o lugar. Essa situação toda está muito incipiente, né? O Alfredo acabou... o pico seria em abril, aí agora já vai ser em maio, podendo chegar em junho. Aí vai chegar em maio, vai aparecer lá, em julho. Então está tudo muito ainda... por mais que se tenha protocolo, lava as mãos, tem um monte de médicos, profissionais da saúde, mas eu penso, Rui, que o momento não é esse momento para retornar às atividades. Está todo mundo prejudicado. Está prejudicado o trabalho do rádio, está prejudicado o trabalho da televisão, está prejudicado o trabalho dos atletas. Enfim, o mundo inteiro está passando por isso. É possível que a gente, olhando para os números, e a gente vê aqui o Brasil batendo recordes e mais recordes. Eu estava agora há pouco, pela manhã do telejornal, onde se dizia que bem possivelmente, em bem pouco tempo, o Brasil pode ser declarado como epicentro de disseminação de coronavírus.
dado o elevado número de casos no Brasil. Não é possível que, por uma questão apenas econômica, porque eu acho que a economia recupera depois, mas, sabe, amigo, se você perder, e a gente tem visto aí o que tem acontecido, não tem reação. É verdade. Alfredo, você tem mantido contato, por exemplo, com jogadores, dirigentes do futebol do Rio de Janeiro e até do Brasil, a respeito desse momento, que as autoridades sanitárias pedem o isolamento, pedem que as pessoas fiquem em casa e só saiam na necessidade. Você tem conversado com essas pessoas? Porque eu acho que quanto mais se conversa, mais se dialoga, eu acho que as pessoas elas caem na real. Você tem feito esse tipo de diálogo? Eu tenho feito com os atletas através do Zap. É, Ontem mesmo eu fiz uma postagem em cima que os clubes agora, eles começaram aqui no Rio de Janeiro, alguns clubes convocar os jogadores para fazer os testes, né? Uhum. Chamar os jogadores, está tendo uma programação. E eu fiz um post alertando que o teste é importante, tal, mas tem que ter toda uma prevenção. Continuei nessa linha de cuidado. Eu entendo que, como o Odilon falou, há necessidade do retorno. Vejo, como eu participo muito das reuniões que a FERJ faz dos clubes, eu estou inserido nelas, eu vejo uma preocupação deles na volta por força desse lado econômico, como bem o Odilon falou. E vejo isso como um exercício de possibilidades. Eu não acho que eles estão querendo, de fato, definir uma data. Mas eu acho que esse diálogo, como você me perguntou, sobre um diálogo em cima de orientação, ele deve ser constante, porque a gente lidar com atletas de todos os níveis. Os atletas, muitos estão sofrendo já pela questão financeira, porque a É verdade. televisão, a televisão também não, por sua vez, não suspendeu os pagamentos da última cota. E isso, para um clube menor, foi fatal, porque acabou não pagando o último mês e alguns até o mês anterior. Então, os atletas estão sofrendo com isso. E esse sofrimento, essa necessidade de sobrevivência, às vezes impulsiona o cara a querer voltar de qualquer forma. Né? Vamos jogar, vamos treinar. E eu venho conversando nesse sentido, tem que ter calma. O cenário não é perfeito para ninguém, não tem cenário perfeito nesse momento. A economia toda está arrebentada, as empresas É estão verdade. arrebentadas, todos estão com problemas financeiros. Então, assim, nós temos que ter calma e eu venho seguindo essa linha, tem que ter calma, tem que ter prudência. Nós somos privilegiados, alguns de nós somos privilegiados, temos condições de estar em casa, numa casa melhor, com a questão da alimentação, mas tem muito atleta realmente que está passando necessidade. Agora, é, não adianta também criar um segundo problema, sair, correr algum tipo de risco e uma contaminação seria bem pior. Então, a Com gente está certeza. sempre nessa linha de prevenção e de orientação. Com certeza. Odilon, diversos atletas, né, e até clubes, aqui o Flamengo, o Vasco agora também vai doar 100 mil reais aí, de uma quantia do sócio torcedor, de uma categoria para o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer. O Flamengo liberou a marca para que torcedores possam fazer a máscara, né, com o símbolo do clube, vender e ganhar dinheiro também nesse momento que às vezes as pessoas estão desempregadas, muitos desempregados, perderam o emprego, foram colocados pela medida provisória 936 do governo federal, tiveram contratos aí suspensos. Jogadores como Felipe Coutinho, vários jogadores estão ajudando as comunidades. Felipe Bastos, do Vasco, também agora recentemente. Essa solidariedade que o esporte tem demonstrado, não só no futebol, mas em outras categorias, até que ponto isso pode ajudar o psicológico do cidadão, Odilon, na sua opinião? Ô, Rui, eu acho que toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Na verdade, esse é um papel, né, que seria o papel do governo. Sabe a realidade, só a gente olhar e ver o que tem por aí. E o que as pessoas estão muito solidárias. Eu acho que o pós-pandemia vai trazer um novo momento para a gente, né? Um novo normal. Essa que é a definição disso. Eu penso que também trouxe uma maior solidariedade, tanto da comunidade esportiva como das pessoas em geral.
porque é necessário. Muita gente está passando por uma dificuldade absurda, É verdade. muita gente tem nem o que comer, abre ali, não sabe o que vai ser do dia seguinte, porque, na verdade, não tem uma perspectiva de ter nem receber nada. Então, a gente vê aí muitas ações, muitos atletas, os clubes ajudar da forma que podem, porque também eles atravessam por dificuldades, mas é aquilo, né? Todo mundo está passando por essa dificuldade. E eu penso que a questão da solidariedade é algo fundamental nesse momento para a gente passar por essa pandemia e sobreviver. Aí depois a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Como eu disse lá no início, está tudo muito incipiente. Eu penso que a questão da solidariedade, a questão da ajuda ao outro, ajuda ao próximo, é muito importante para atenuar os impactos dessa pandemia. Com certeza. Alfredo, o Flamengo também anunciou, agora recentemente, que vai ajudar cerca de 900 ambulantes, né, que trabalham ali na área do Maracanã, através de distribuição de alimentos, um cheque no valor de R$ 100, que vai ser distribuído pela empresa de alimentação que presta o serviço ao Maracanã, no qual o Flamengo e o Fluminense são os concessionários. Essa solidariedade do esporte, eu cito aqui o futebol, mas outras categorias, outros segmentos do esporte também têm feito isso. O quanto isso é importante para a população, para o cidadão, que tem precisado muito dessa ajuda, desse carinho, Alfredo. Esse momento é de fato de ajuda, né? De sensibilidade de todos nós. E o brasileiro, nós temos aqui um país com muitos defeitos, mas o brasileiro, de uma forma geral, é muito solidário É ao verdade. outro quando existe questões dessa natureza, principalmente no tocante à questão de fome, né? De necessidades básicas. Então, eu acho um gesto nobre do Flamengo e de todos, ainda mais o Flamengo, que é um clube de massa mesmo e vinha num momento fantástico. É um gesto nobre, eu acho que deveria ser seguido por muitos. Lá no sindicato, nós também estamos nessa linha junto aos atletas, né? Distribuímos, colocamos no grupo para que aqueles atletas que tivessem já num limite econômico e com dificuldade em termos de alimentação, que fizesse contato, e assim foi. Nós enviamos várias cestas para muitos deles. Então, é um momento de solidariedade mesmo, não tem. Rui, nós estamos vivendo uma coisa no Brasil que nós nunca vivemos. Aqui a gente tem corrupção, tem milícia, tem essas coisas horrorosas aí, mas uma situação como essa a gente só ouviu falar. O Ebola foi na África, o Estado Islâmico lá que cortava a cabeça foi lá para aquele mundo árabe, a tsunami lá por aqueles outros lados. Enfim, a gente nunca teve esse tipo de tragédia, de situação aqui. É verdade. Então, é um fato novo e isso requer reflexão de todo mundo e naturalmente, isso, para as pessoas do bem, acaba impulsionando a ter gestos como esse que o Flamengo está tendo. Então, parabéns ao Flamengo, eu acho que deve ser seguido por todos. Com certeza. O Fluminense, inclusive, também anunciando, né, que vai cobrar aí, Odilon, cerca de R$ 3,50 para aquele que é sócio torcedor e aquele que não é, R$ 7, de partidas memoráveis, como o Fla-Flu de 95, em que o Fluminense foi campeão carioca, com aquele gol do Renato Gaúcho, e já disse, esse dinheiro que será arrecadado vai ser também para instituições que precisam, para as pessoas que precisam na compra de alimentação. Então, os clubes aqui do Rio de Janeiro, o próprio sindicato de atletas, conforme disse o Alfredo Sampaio, que é presidente, estão se movimentando na ajuda das pessoas que precisam, a chamada solidariedade, Odilon. É isso, Rui, né? Só uma correção, Rui. O gol foi do Renato Gaúcho, mas na súmula o gol é do Ailton. Então, se você buscar lá na súmula, o gol foi Bem do lembrado, Ailton. Está na súmula, está no livro. está no livro. Então, está no livro. Aí, então, eu penso que essas atitudes elas são muito proativas no sentido de ajudar as pessoas e até os próprios funcionários, né? Porque muita gente pensa assim, cara, é funcionário do Fluminense ou funcionário do Flamengo. E aí pensa que todo mundo lá ganha um caminhão de dinheiro. Na verdade, não é assim. Tem muita gente, eu conheço muitos funcionários dos clubes,
moram na Baixada Fluminense, moram em comunidades no Rio de Janeiro, pessoas simples, trabalhadoras e que precisam dessa ajuda. Então, também há essa própria realidade nos clubes. Eu acho essa iniciativa muito legal. Primeiro, porque o torcedor, aquele que pode ajudar, vai ajudar certamente, porque se a gente for levar em consideração o valor, é muito ínfima, né? Então, por exemplo, você está falando aí de um jogo memorável onde o Fluminense meteu 3-2 no Flamengo, o gol de barriga do Renato Gaúcho. R$3,50, R$7, não é tão assim do outro mundo. As pessoas que podem vão ajudar. E somatório disso tudo, você pode reverter, né, em ajuda para as pessoas que necessitam. E muita gente necessitando. Eu penso que, como o Alfredo falou, a solidariedade do brasileiro nesse momento é algo que a gente fica assim impressionado positivamente, né? Porque a gente tem tanta coisa ruim aqui no Rio de Janeiro, milícia, tiroteio, assalto, um monte de violência, mas a solidariedade do carioca e do brasileiro de uma forma geral, a gente tem esse tipo de ação, é algo que chama bastante atenção. Rui. É verdade. Alfredo, a CBF, recentemente, ela disponibilizou a quantia de R$ 120 mil para os clubes que disputam a Série C, né, a terceira divisão, e também a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a chamada Série D. Uma ajuda para que os clubes possam saldar aí o pagamento de salário dos funcionários, dos próprios jogadores. O sindicato, como é que recebeu essa decisão da CBF, a ajuda dos clubes da terceira e quarta divisões que disputam o Campeonato Brasileiro? Não, nesse tocante dos clubes da segunda, da terceira, né? Isso, terceira e Eu quarta. acho, terceira e quarta, lógico que foi uma ajuda importante, que são clubes, teoricamente, que têm mais dificuldades. Mas, desde o início, quando houve, vocês devem estar lembrados, você e o Odilon, que quando houve a paralisação, depois ficou uma negociação de uma possível acordo coletivo de atletas e clubes. E Isso. nós ficamos mediando isso porque o objetivo era ter um acordo único no Brasil para que pudesse entrar nas férias com redução de salário. Enfim. Aquilo não avançou. O Conselho Nacional de Clubes, criado pela CBF, nos enviou uma proposta, através do Mário Bittencourt, presidente fluminense, que era o representante deles, e nós não aceitamos a proposta e mandamos uma contraproposta. E nessa contraproposta, havia um dos tópicos que era uma linha de crédito, que a CBF criasse uma linha de crédito para apoiar os clubes. Não só os clubes que estão na terceira e quarta, mas todos os clubes do Brasil, porque estão acabando os estaduais. E muitos, como eu falei anteriormente, como a televisão suspendeu os pagamentos, eles estavam entrando já no período iriam entrar no período de dificuldade. Então, assim, naturalmente, essa proposta também não foi aceita, nossa, e aí depois teve outro desfecho, que foi o acordo coletivo individual dos seus clubes com os atletas diretamente. Mas, enfim, eu falei sobre isso porque eu entendo que a CBF, nesse momento, ela teria um papel fundamental nessa situação. Uhum. A CBF, naturalmente, não é nenhum banco internacional, mas nós temos o entendimento que ela poderia, financeiramente, de fato, apoiar de uma forma melhor e maior os clubes. Porque, assim, por mais que haja as federações, nosso entendimento é que quem detém o controle geral do futebol brasileiro é a CBF. Um dos argumentos que é usado nessa questão de apoio financeiro é que ela é uma entidade privada, então não poderia ter esse apoio financeiro, como foi nos falado. Mas, assim, é uma entidade que tem a seleção brasileira, usa as cores do Brasil, usa o hino brasileiro, organiza as competições nacionais, detém parte dos contratos de transmissão através dela, que fazem as negociações. Então, enfim, ela tem todo um vínculo com o futebol e, portanto,
eu acho que ele está inserida de corpo e alma, e pela sua condição financeira, até porque, segundo informações, ela teve um bônus muito alto na Copa do Mundo, em termos de 100 milhões de dólares, e são dinheiro que poderia muito bem ser revertido nesse momento em socorro dos clubes e, consequentemente, dos atletas. Não poderia até não ser uma coisa dada, como foi os 120 mil, que já foi importante, não deixa de ser importante, mas que pelo menos fosse uma linha de crédito, que pudesse, ao longo do tempo, os clubes, de alguma forma, retornar a ela o empréstimo feito. Então, assim, Uhum. esse 120 mil, de fato, foi importante, foi bom, mas eu acho que poderia e pode ser feito mais alguma coisa nesse sentido. Odilon, além dessa ajuda que a CBF já deu para os clubes da terceira e quarta divisões, recentemente ela soltou mais a segunda parcela, né, para os árbitros, que estão parados também, como os próprios atletas. E muitos árbitros dependem da taxa de arbitragem para sobreviver, ou porque perderam os empregos, ou porque já não tinham, ou até são autônomos e, no momento, a renda diminuiu ou até passa a ser inexistente. Então, eu queria também que você falasse dessa ajuda, desse adiantamento que a CBF já deu, que lá na frente vai ser descontado quando o futebol voltar para os árbitros também do futebol brasileiro. Ô, Rui, eu penso da seguinte maneira, até acompanho um pouco a linha de raciocínio do Alfredo. A CBF, né, ela é a entidade do futebol brasileiro, né, e tem todo um aparato no entorno dela. Ou seja, ela detém lá a organização da Copa do Brasil. Por exemplo, os direitos de televisão da Copa do Brasil é da CBF, não dos clubes. O que o CBF dá aos clubes, e aí eu estou falando de Campeonato Brasileiro, esse é o direito deles negociarem, né, independente da CBF, no Campeonato Brasileiro. Mas dinheiro para ela não falta, Rui, porque vem de todos os lugares, de todas as federações, de todos os lugares do Brasil, dos 20 estados e do Distrito Federal. Então, assim, penso que, diferente dessa questão de linha de crédito, eu acho que dar o dinheiro aos clubes. É uma entidade privada? Tudo bem, é uma entidade privada, mas que organiza o esporte de maior popularidade no Brasil. E outra, os espetáculos envolvem também dinheiro público. Tem a polícia, tem corpo de bombeiro, tem defesa civil na jogada, tem polícia civil, tem a justiça, enfim. Eu acho que também é preciso que os dirigentes da própria CBF tenham entendido que é um momento difícil, não é qualquer coisa, é uma pandemia. E nesse momento os clubes filiados a ela passam por necessidade, estão com o pires na mão, precisam dessa ajuda. E a gente sabe da realidade do futebol. Se for olhar para a elite do futebol, é uma coisa. Agora, a gente sabe que no futebol não existe só clube que joga a elite do futebol, do campeonato, Série A, Série B, Série C. Existem outras equipes que não estão em divisões nacionais, mas que são filiadas à federação, consequentemente à própria CBF. E daí a necessidade dessa ajuda também a esses clubes que dependem dessa verba. Então, vamos pegar aqui o nosso campeonato estadual. Tem muitos clubes que dependem desse dinheiro da televisão. Não tem o dinheiro da televisão, não tem caixa. Consequentemente, está fadado aí até possivelmente a fechar, a quebrar. Então, eu acho que a entidade, como gestora do futebol, ela precisa entrar decisivamente para poder ajudar esses clubes que passam essas dificuldades nesse momento de pandemia. Rui. Tá certo. Eu quero agradecer a você, Odilon, jornalista da Super Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro, ao Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, pela participação aqui do Arena Esportiva. E vamos torcer, né, para que essa pandemia possa passar rapidamente, não só aqui no nosso país, mas também no mundo inteiro, e que tenhamos a solidariedade com todas as pessoas aí que precisam. Alfredo, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado a você pelo convite. Ressalto que é importante esse debate. Quanto mais falar sobre o tema, é de extrema importância para que a população realmente esteja atenta. E parabéns pelo programa. Abraço, Odilon. Sempre bom ouvir vocês. Estou sempre à disposição. Um Tá grande certo. abraço. Odilon, obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva.
Valeu, Rui. O debate aqui é sempre muito saudável, né? E a gente tenta trazer aqui um ponto de vista melhor para quem nos acompanha. Forte abraço para você, o convite à disposição. Tá certo. E você pode assistir o Arena Esportiva no www.alerj.rj.gov.br e também nas redes sociais, onde também está a TV Alerj, no Facebook, YouTube, Instagram, enfim, nas redes sociais. E também na TV aberta, no canal 15.2, a TV Alerj já está lá. TV Alerj, o canal do povo.